Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão queridão, você torcedora do Flamengo, você que não torce pro Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando essa moral no canal Edfla React, o canal de notícias do Mengão. E antes de passar o corte que eu separei para você do canal UOL, eu quero te pedir, você que ainda não é inscrito no canal, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. E tá aí o corte que eu separei para você do canal UOL, pessoal, os colunistas aí, ó, a Marília Ruiz, o Amílio Lacombe, o Arnaldo Ribeiro e o Renato Maurício Prado, repercutindo como está sendo aí o Tite como técnico do Clube de Regatas do Flamengo. Vamos assistir comigo? Não sai daí não, fica até o final, daqui a pouco eu volto. Renato, por que tantas vaias? Boa tarde, boa noite, Marília, boa tarde, boa noite, Mili, boa tarde, boa noite, Arnaldo. A Mili já está até sorrindo, porque ela adora me ver pistola. Então, no que eu começo a falar, ela já abre aquele sorriso de satisfação. Ô, Mili, você não devia rir não, porque você também é fã dele. Você é fã do canastrão de novela mexicana. Não vem com você é fã na época do Corinthians, né? Bom, o que acontece é o seguinte, gente, o Tite está diante de um dilema. Ou ele muda o esquema, ou ele muda a maneira que ele está tentando fazer o Flamengo jogar, ou ele cai. Não tem outra solução. É o seguinte, a torcida não aguenta mais ver o Tite replicar Jorge Sampaoli, Vitor Pereira. Eu acho inacreditável que um homem inteligente como o Tite não tenha feito o dever de casa. De olhar os jogos do Flamengo da época do Sampaoli, olhar os jogos do Flamengo da época do Vitor Pereira, basta esses dois e dizer, gente, não é por aqui que eu posso ir. Aí eu até gosto desse sistema deles, mas eu estou vendo que não funciona. Não é por aqui, eu preciso voltar a jogar de uma maneira diferente. Eu preciso voltar a ser o Tite lá do título mundial, lá de 2015, e não o Tite da seleção. Mas ele não muda. É impressionante como o Tite é realmente um cara com antolhos. E isso me preocupa muito, e isso a torcida já percebeu. Então eu acho que, da maneira como está, caminha para um desenlace muito ruim. O Flamengo não está nada. Ver o Flamengo jogar é um ato de sacrifício da torcida. É quase um ato de masoquismo dos rubro-negros, porque é uma coisa medonha. Ontem teve uma jogada boa. A jogada do gol foi linda, mas foi só aquela jogada. Uma tabela do Vinha com o Bruno Henrique, o Vinha vai à linha de fundo, cruza na cabeça do Pedro, o Pedro dá uma cabeçada de almanaque. Flamengo 1-0. E foi só. O resto foi aquela nhaca de passe de Fabrício Bruno para Léo Pereira, de Léo Pereira para Vinha, de Vinha para Fabrício Bruno, para Léo Pereira, para Varela, para quem jogou na zaga no volante ontem, Alan, para o Alan para trás. Gente, ninguém aguenta mais isso. Isso o Flamengo viu com o Domenech, isso o Flamengo viu com o Paulo Souza, isso o Flamengo viu com o Sampaoli e viu com o Vitor Pereira. Não é possível que só porque ele, professor Adenor Bachmann, que é um desastre para esse elenco do Flamengo, já foi provado, o elenco já mudou e continua não sabendo jogar e não gostar de jogar em posicional, e ele insiste com o mesmo sapato, número 38, para um pé 42. Então é o seguinte, ou o Tite faz uma autoanálise, se prova um bom treinador, capaz de ter mais do que um sistema de jogo, e muda, e volta para um 4-4-2, que foi como o Flamengo ganhou todos os seus títulos desde 2019, ou então o destino dele é o cadafalso. A arquibancada já sentenciou de maneira bem clara ontem e não volta atrás, a menos que o Flamengo mude o sistema e comece a fazer uma coisa que não fez desde que acabou o Campeonato Carioca, jogar futebol. Renato, Marília, posso falar o que falta ao Tite? Falta borogodó. O Tite não tem o borogodó do Flamengo. O Tite não tem, a camisa social, a calça social, não tem. Aquela entrevista, vocês viram como ele definiu o drible? É que eu perdi aqui, eu tinha anotado. Repactuação de movimento. Eu não posso achar. Eu vou achar. Reprogramação de movimento criativo. Acho que é isso. Não dá. O que é isso? Então, assim, gente, precisa do borogodó. É claro que só o borogodó não basta. O Renato Gaúcho tem o borogodó.
mas falta o que ele não vai adquirir, não vai adquirir. Ô Mili, eu recomendo a você que faça um pequeno glossário de Borogodó, porque Borogodó é do nosso tempo. A garotada não tem a menor noção do que é Borogodó. Então, faça um pequeno glossário. Molejo, né? O Borogodó é a capacidade de inventar criativamente, a capacidade de você conquistar alguém com seu molejo. É isso. Ele não tem, né? Acho que ele nunca teve. Talvez no início ele tivesse um pouco mais de Borogodó do que depois das passagens pela seleção, por incrível que pareça. Eu acho que o Renato falou uma coisa e que me impressiona mesmo, porque eu acho que o Tite subestimou o desgaste que ele tem perante a opinião pública, fora os corintianos, depois de 2 Copas do Mundo. Isso não é qualquer coisa, não. O Tele Santana, depois que perdeu 2 Copas do Mundo, para ele recuperar parte da imagem, ele teve que rever conceitos, por exemplo, para ele voltar a ganhar e cair na... O mestre veio depois de 2 derrotas na Copa. O Tite, depois da Copa, além de estar refém do mesmo modelo de jogo, ele continua refém dos mesmos termos, né? Do mesmo dicionário, dos mesmos métodos, dos auxiliares, inclusive o filho dele ao lado para dar explicação, dessa maldita camisa social que eu estou vestindo aqui, e só por contingência. E isso é incrível porque a gente fica imaginando, será que ele não conversa com ninguém sobre isso? E sabe, o primeiro desgosto que me deu dessa semana em relação ao Tite foi ver o gol do Vinícius Júnior contra o Bayern de Munique. Para mim, aquilo me deu uma... Porque eu vi o Vinícius Júnior na Copa do Mundo ficar preso num trilho esquerdo, parecendo um... Como é que é o Renato, jogador de totó, o pebolim, que a gente fala por aqui? Totó. E hoje ele é um jogador completamente imprevisível, moderno, joga em diagonal, atacante infernal, que parecia um jogador comum na Copa do Mundo e chegou a ser substituído. É o melhor jogador brasileiro disparado há muito tempo e na Copa do Mundo foi subaproveitado. Então acho que o Tite subestimou o desgaste dessas 2 Copas. Ele andou para trás na última Copa do Mundo em relação à primeira, em todos os aspectos. E mais, ele está tendo dificuldade em voltar a ser técnico de clube, a partir das decisões de revezamento, atitudes, viagens, treinos, estratégias. Ele está com dificuldade. E quando ele faz o corredor polonês batendo palma para a volta do Gabigol e coloca o Gabigol com 10 minutos de jogo, sendo que o Gabigol não tinha condição nem de estar no lado do campo fazendo Cooper, que também é um tema da nossa época, ele mostra uma fragilidade que eu imaginava que ele não teria. Ele se desculpou até na entrevista, né? Falando que colocou o Gabigol cedo demais, mas só um pouquinho de bafo. E o Maracanã, o Renato falou uma coisa importante. Maracanã, que sempre tem 60 mil, tinha 30 e não sei quando, não tinha 40. Isso é um sinal muito estranho. Isso é um sinal muito estranho, de não estar repleto o estádio, do estádio xingar e vaiar. Não é qualquer coisa, não, o que a gente viu ontem contra o Amazonas. E é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Então deixa eu te pedir, se você não é inscrito no canal, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Um forte abraço, rapaziada. Até a próxima. Fui!